Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia para todos os ouvintes da palavra do dia. A palavra do dia está em Mateus 24, o qual diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? É verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo assim: Dize-nos quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de trair, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ai, gente, então, acabamos de fazer essa leitura, sermão profético e o princípio de dores. Glória a Deus, né, por esse alerta, né? Graças a Deus por tudo. Quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade da gente ter na mão a palavra de Deus que nos orienta, né, gente? A palavra de Deus, para mim, para muitos cristãos, a nossa regra, né, de fé. Graças a Deus. Então, ela está aqui patente nos nossos olhos. Estamos a ouvir e ler, né? E a praticar a palavra de Deus. Então, pessoal, o Senhor Jesus alertando nós para o fim, né? O fim virá depois que todas as palavras do Senhor Jesus se cumprir. Do contrário, não virá o fim, né? Então, não vai pensar que vai acabar tudo agora e tudo bem, né? E não é assim, não. Ah, mas o mundo está de cabeça para baixo, né? Está acontecendo tantas coisas, fora e dentro, né? Da casa de Deus, no mundão, dentro da casa de Deus, todo lugar. Ai, quanta coisa, né? Mas são todos os cumprimentos da palavra de Deus, né? Profecia se cumprindo.
não é para a gente se assustar, porque ele já avisou, né? Glória a Deus. Então, Jesus, quando ele saiu do templo, da igreja, né? Que as pessoas dizem que Jesus não frequentava a igreja, ele frequentava sim. O templo era a igreja que era grande, né? Então, as pessoas vinham de longe para congregar, né? Algumas pessoas que moravam muito longe vinha uma vez só por ano. Tinha que caminhar 3 dias, né? Não é como hoje que tem ônibus, né? Tem um meio de locomoção muito prático, mas antigamente não tinha. Então Jesus saindo da igreja, do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo, para conversar, falar, oh, Jesus serviu, né? Que estrutura, hein? Olha, que templo. É, você viu as pedras do templo? Hoje tem um pedacinho lá em Jerusalém ainda, né, do templo, né? Lá o Muro das Lamentações. Eles estavam conversando, mostrando para Jesus, comentando, né? E Jesus disse: ó, vocês estão vendo isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui não vai ficar nenhuma pedra que não seja derrubada. Vai cair tudo por terra. Eu creio que ele estava falando isso, né, gente? Porque ele já estava anunciando, porque quando ele morreu, né, a estrutura do templo foi abalada, né? O véu do templo rasgou, né, de alto a baixo. E ele disse, né, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular dizendo, então. Aí quando chegou, né, ele saiu da igreja, viu o templo, né, que eles estavam falando sobre a estrutura. Aí até chega no Monte das Oliveiras. Quando chegou lá no Monte das Oliveiras, aí os discípulos falaram, Senhor, quando que vai acontecer aquele lá que o Senhor falou? Qual é o sinal da tua vinda, né? E do fim do mundo também, a gente quer saber. Aí Jesus falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, ó, cuidado para ninguém enganar vocês, viu? Porque no final vocês vão ouvir muita coisa. Vocês vão ouvir rumores de guerras, né? Vai ter guerras, né? Mas vocês não assustam com essas coisas não, viu? Porque é necessário que isso aconteça, né, gente? Às vezes a gente fica assim, todo espantado, né? Quando a gente fica escutando guerras por aí, né? Ouvindo na televisão. Mas o Senhor falou assim, não fique assustado não, né? Porque é necessário. Viu? Mas ainda não é o fim não, viu? Né? O Senhor estava explicando. Porque, olha, gente, também, sabe o que vai acontecer? Nação contra nação. E nós não estamos vendo isso agora, nesse momento, né, da vida. Nação contra nação. Meu Deus do céu, gente. Agora, se levantarem contra o Brasil, né? O Brasil estava sossegado, gente, estava tranquilo, né? Mas, né, a gente tá vendo aí umas coisinhas, né, gente, que tá aí acontecendo, né? Já estão aí mexendo com a gente por conta de política, né, gente? E discórdia, essas coisas todas, soberbas, arrogância, desobediência, a gente está vendo tudo isso acontecendo aí e está trazendo para o nosso Brasil também, né? Essas discórdias, essas coisas. É nação contra nação, né, gente? Reino contra reino, né? E é o que nós estamos assistindo. É uma guerra interminável, né? Meu Jesus.
Tava tudo sossegadinho, tudo tranquilinho, né, gente? Aí, pronto, começou a acender lá a guerra a chama das guerras, né? Rússia contra a Ucrânia. Depois, o Hamas ataca Israel, Israel não para também de revidar, né, gente? É nação contra nação, né? Guerra política, guerra civil, guerra tudo quanto é jeito, né? Guerra religiosa, ai meu Deus, né? Olha lá. E haverá, gente, fomes. Já pensou, né, pessoal? Por quê? Aí eles vão colocando tarifas, tarifas, tarifas. E chega um momento, gente, da fome, né? E muitos estão desapercebidos. Tem muitas pessoas, gente, que está de braço cruzado, só nadando na benção, né? Não está se preocupando com nada, nada, nada. E nós, gente, tem que pensar que a gente tem que orar muito, muito, muito. A gente não ama a nossa família. Olha como será o futuro dos nossos netinhos, gente. Como será o futuro dos nossos bisnetinhos, gente. Nós, graças a Deus, apesar de guerras por aí, de tantas coisas que está acontecendo, mas nós estamos numa época boa, maravilhosa, apesar de tudo, né? Nós não estamos morrendo de fome, não é verdade? Agora, como será a estadia dos nossos filhos, do futuro dos nossos netos, né, gente? Porque aqui só tem coisas que ainda vão acontecer mais pior. É o princípio, isso aqui que está acontecendo agora é só o princípio, né? Do que haverá mais para frente. Por isso que nós temos que orar muito para que a nossa família venha aceitar Jesus e venha se posicionar ao lado de Cristo para ser protegido por Cristo no meio de tantas coisas. Porque mesmo que haverá fomes, mas o Senhor diz que o justo viverá pela fé, né? Que Deus vai sustentar os justos. Então, nós temos que orar muito por nossa família, para que a nossa família venha entrar na fileira dos santos e ser guardado pelo Senhor, e que Deus nunca venha deixar nossos filhos, né, gente, passar fome, né? Na peste, eles venham ter livramento, né? E nos terremotos também, né, gente? Então, tudo isso depende de nós, para que nós venhamos estar velando, né, noite e dia. Aproveitar agora, né, pessoal, que a gente tem essa liberdade, né, para a gente poder estar nos pés de Cristo, adorando a Deus, indo para a igreja, sendo protegido pelo Senhor, né, porque isso aí vai acontecer mesmo, né, terremotos, fomes, guerras, né, e assim Deus venha sustentar nossos netinhos, nossos filhinhos, venha sustentar todos nós, né, gente, no meio do caos. E Deus sustenta, viu? Deus sustenta. É, deixa eu ver onde que eu estou aqui. No verso 7. É, tá. Mas todas essas coisas são princípio de dores. E ainda tem um versículo isolado, no verso 8. Entendeu? Bem explicadinho, ó. Todas estas coisas, tá? Todas essas coisas são o princípio de dor. Gente, se é o princípio de dor, imagina como que será o meio, o fim dessas dores, né? Meu Deus. Né? A gente passa uns provinhos aqui na Terra, a gente quase morre, né? E às vezes a gente sente uma dor aqui, acontece alguma coisinha ali, né? No corpo da gente também, a gente fica, nossa, meu Deus, parece que o mundo vai acabar mesmo. Mas essas coisas que tá acontecendo no mundo é só o princípio de dores, gente. Princípio. E diz a palavra do Senhor que tem um ai, tem dois ais,
e 3 ais. Já pensou, pessoal? Então, isso é para alertar nós, né? Então, a palavra de hoje está nos alertando, né? Para a gente ficar vigiando, né, gente? Porque o nosso Senhor, ele vai arrebatar a igreja, ele não vai deixar a igreja aqui passar por essas coisas terríveis, de jeito nenhum. Mas e os nossos filhos, netos? Né? Nós estamos incentivando eles a buscar Jesus, nós estamos ensinando eles sobre o princípio do fim, né? Para que eles venham morar com Jesus, ser escondido por Jesus, né? Às vezes as pessoas nem estão se preocupando com essas coisas, estão se preocupando em se dar bem, né? E não estão se preocupando com a vida espiritual, não é verdade? Olha lá. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, entendeu? E nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão os irmãos, olha aqui, e trair-se-ão uns aos outros. Traição, né? Não está falando que é, o, como que eu posso dizer? Os de fora. Trair-se uns aos outros, gente. É os de perto mesmo, né? Aquelas pessoas que você tanto confiava vai te trair, né? E trair-se uns aos outros. Pastor traindo pastor, amigo traindo amigo, né? Esposa traindo esposo. Nossa, tá demais, né? Tá demais e vai ficar pior, né? E trair-se uns aos outros, e hão de entregar para seres atormentados. E hão de entregar, quer dizer, vão entregar os cristãos, vão entregar as pessoas honestas para serem atormentados. E a gente não viu e não está vendo, né? Quando eles, né, os inimigos vêm, rapita e atormenta, né? E também muitos irmãos serão entregues à morte, atormentados, né? Agora eu fico pensando, né? A gente passa umas provinhas, né? Entre os irmãos e a gente acha que vai morrer. Parece que já o fim já está aqui, né? Mas, gente, muitos serão entregues para ser atormentados. Já pensou isso, né? Estaremos mesmo decididos a passar por tudo isso por amor do Evangelho? Ou pode chegar um momento que a gente quer desistir de tudo porque a gente não vai aguentar. Se na verdade a gente não aguenta aqui na terra uma traição, né, uma punhalada pelas costas, né? Como que a gente vai suportar ser atormentados por amor do Evangelho, né, gente? Como que a gente vai suportar tantas coisas, o princípio de dores, né? É, Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. É o que mais a gente está vendo, né? Escândalos, irmãos escandalizando, irmãos traindo um ao outro, e uns aos outros se aborrecerão. O irmão aborrece do outro, né? Enjoa de ver a cara do outro, né? E se aborrece. Tudo isso é cumprimento da volta de Cristo. Quando a gente vê que um irmão já não está indo mais com a cara do outro, um irmão que está aborrecendo o outro já não aguenta mais o outro, né? É, então tem muitos irmãos que se aborrecem contra o outro e começa a mudar de congregação, né? Muda de cidade, muda de ambiente, porque se aborrece, né? Aborrecer uns aos outros. E surgirão também, irmãos, muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas.
né? Isso aí acontece sempre, está acontecendo direto, né? Um tal de falsos profetas, falsos pregadores, usam o púlpito para poder desabafar, usam o púlpito para poder jogar indireta, e usa o púlpito para poder fazer umas profecias falsas, né? Enganando as pessoas, iludindo. Tudo isso é princípio da volta de Cristo, gente. É o princípio de tudo que Jesus falou. Não é para nós escandalizar. Ah, você viu aquele profeta? Ai, que mentiroso, né? Não, é a volta de Cristo. Tudo isso. E por conta de multiplicar todos esses pecados aí, porque tudo isso é pecado, gente. Trair uns aos outros é pecado, né? Falsidade de profecia é pecado, né? E aborrecer o irmão é pecado. Todas essas coisas aí. E por multiplicar isso, o Senhor Jesus disse que o amor de muitos se esfriarão. Entendeu? A gente vê que pessoas eram tão amorosas, que pessoas eram fervorosas, santas, orava, buscava Deus. E hoje é uma frieza só, né, pessoal? Não tem amor por nada, por ninguém, não tem amor pela igreja, não tem amor por nada, 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 né? Sempre está procurando alguma coisa para poder brigar, afastar, mudar, né? O amor de muitos esfriarão. E que nós, gente, não venha fazer parte desse povo. E que nós venhamos continuar zelando da obra de Jesus, continuar respeitando a palavra do Senhor Jesus, continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A gente não venha cometer esses pecados aqui, ó, de aborrecer um ao outro, trair um ao outro, e nem se levantar, né? Reino contra reino, quer dizer, igreja contra igreja, nação contra nação, nada disso. Porque tudo isso, gente, é pecado, é iniquidade, né? Então, olha, é muito sério as coisas de Deus, muito sério mesmo. Mas aquele, gente, que perseverar firme, constante e conservando em santidade até o final, está escrito aqui, ó, será salvo. Será salvo. Em nome do Senhor Jesus você vai ser salvo. Porque eu tenho certeza que você está orando, vigiando, amando o irmão, né? Respeitando, guardando a vinda de Jesus, né? E não se contaminando, né? Não sujando as roupas que Jesus lavou, né, gente? Lavando no sangue do Cordeiro. Será salvo, você vai ser salvo em nome do Cordeiro. E este evangelho, gente, do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a muita gente. Aí então virá o fim. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então, o evangelho tem que ser anunciado. O que é evangelho? As boas novas de salvação, né? A gente pregar que Jesus veio, morreu para nos resgatar, para pagar nossas dívidas, né? Que nós tínhamos, né? Pagar nossos pecados. A gente tem que anunciar a volta de Cristo. Depois que o mundo inteiro ouvir a palavra do Senhor, aí virá o fim, né, gente? E assim que a gente venha também a perseverar. E a gente não venha recuar, né, gente? Porque Deus não tem prazer nos covardes e medrosos. O Senhor não tem prazer de pessoas que aborrecem a verdade, né? Que prefere dar mão para o erro, mão para o pecado, mão para as iniquidades, né? Pessoas essas que não estão nem aí com o amor, no amor de Deus, amor ao próximo, aborrece o próximo,
né? Então, gente, que a gente venha olhar, né, e ver o que o Senhor, que a gente venha escutar, né, que o Senhor Jesus falou, né, ouvir a sua palavra realmente, praticar ela, para que a gente venha ser salvo e a gente venha perseverar, né? Perseverar, insistindo sempre nas coisas de Deus, né? No amor de Deus, na comunhão dos santos, né, gente, no partir do pão, em tudo, né? Ser vencedor para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus e que a gente venha agradar ao nosso Senhor Jesus, conservar nossas vestes brancas. Deus abençoe a todos, fique com essa meditação de hoje, para que a gente venha ser edificado e lembrar que Jesus falou, né, que Ele está voltando e Ele virá. Ele virá para levar muitas pessoas para não passar pelas dores. Sabia disso? Que Ele vai vir buscar um povo zeloso, especial de boas obras, para não atravessar a tribulação, né? Deus abençoe, fique com Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor te dê graça para você vencer. Em nome de Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém.